Boa noite. Vamos começar mais uma live. Vamos começar aqui. Vamos conversar com Humberto Baltar, do Instagram Pais Pretos Presentes. Olha, Humberto já está aqui. Oi, Humberto. O Pais Pretos. Opa. Ah, tá bom. Já chamei o Humberto aqui para nossa conversa. Boa noite. Boa noite. Tudo bem, Humberto? Bem, graças a Deus. Ih, peraí. Não tô ouvindo você. Deixa eu ver se é o meu. Tô te ouvindo É o bem. meu celular, tá sem som. Ah, é o meu mesmo. Só um pouquinho. Pronto. Vamos ver se eu tô ouvindo agora. Oi, você me ouve? Ouço. Tô ouvindo baixo ainda. Será que? Eu coloquei aqui Tá no baixinho? meu volume Pode máximo ser que aqui. no meu também, não sei. Coloquei no máximo agora. É, então melhorou. Vou ficar bem, ficar bem quietinha para poder te ouvir. Tá tudo bem com você? Eu quero te agradecer o, o seu aceite, participar aqui conosco. Nós, do NEAB, nós fazemos lives todos os sábados e dos variados temas, né, do nosso interesse, que tem a ver com a nossa história, enfim, nosso objetivo foi que a gente pudesse falar de diferentes temas com diferentes pessoas, né? Desse aí aproveitar a internet para popularizar, para, enfim, expandir aí nossos horizontes. Por exemplo, eu não sabia que tinha um grupo que discutia paternidade preta. E aí, lendo outras coisas, cheguei no seu nome e cheguei no seu Instagram. Fiz o convite, assim, de supetão, né? Mas você muito gentilmente aceitou. Então, muito obrigada. Eu que agradeço imensamente por essa oportunidade. É sempre muito bom poder dar visibilidade a uma pauta tão importante que é a paternidade preta e, infelizmente, tão negligenciada pela nossa sociedade através do machismo, né? Que muita gente não percebe, mas o machismo ele também oprime homens pretos. O homem preto não tem lugar nessa sociedade patriarcal. E, inclusive, isso afeta a paternidade preta. Essa é uma das pautas também no nosso coletivo, né? Como que o machismo atrapalha a gente em exercer a nossa própria paternidade. Então, toda a oportunidade que surge de visibilidade para essa pauta é muito importante para a gente. Por isso, eu sou extremamente grato a você pelo convite. Obrigado de verdade. Não, é uma alegria. Humberto, fala um pouco para a gente, nossa audiência está chegando aqui. Conta um pouquinho sobre você. Se apresenta para nós, por favor. Sim, eu sou professor de inglês aqui no Rio de Janeiro, sou professor do ensino fundamental municipal aqui no Rio e também atuo na iniciativa privada, principalmente com inglês empresarial, né, com cursos personalizados online, pelo Skype, pelo Zoom, pelo WhatsApp. E aí, além disso, eu sou casado também, casado com a Tainá, e em 2018 eu soube, né, que seria pai. E procurei saber onde tinha outros pais pretos para conversar comigo, para a gente trocar dúvidas, tirar ideia, trocar informações sobre a paternidade. E esses pais que surgiram nesse convite que eu fiz para conversar, deram a ideia da gente conversar sobre paternidade. Né? Olha, Alguém comentou Roberto, que o meu o áudio está Jefferson está baixo, falando, né? talvez se você usar o fone, fique mais alto, Eu vou né? ver, eu tenho um Tá fone baixinho, eu aqui, estou eu vou quase ver. encostando aqui na tela.
para poder ouvir. Eu vou pegar meu fone rapidinho, já volto. Cara. Tem um fone aqui em cima, vou pegar. Já a Denise disse que tá bom o áudio, mas para mim tá assim, eu tô ouvindo, mas eu tô achando baixo. De todo jeito, eu vou aproveitar, enquanto espera o Humberto voltar, agradecer aí o pessoal que está aqui conosco, que bacana, né? Tem mais gente conversando. Aí, a Mônica também está falando que aí tá baixo. A gente já vai resolver, Mônica. O Humberto foi buscar o fone. Aí vai melhorar e vai ficar joia. Ficar joinha, joinha. Pois é, algumas pessoas estão dizendo que tá bom, outras estão dizendo que tá baixinho. Aí a gente bota o fone, pronto. Vai resolver para todo mundo. Bom, coloquei o fone agora, vamos ver se melhora. Melhorou sensivelmente. Pronto, que legal. Que bom. Agora posso ficar encostado, porque eu estou ouvindo bem. Obrigada, Humberto. Humberto, sabe que eu achei interessante? Você começou a contar, já que você parou, né? Aí eu vou aproveitar para fazer uma pergunta. Obrigada, Jefferson. O Jefferson está dizendo que está parabenizando pelas lives. Todo sábado um tema melhor que o outro. Obrigada. Nossos convidados são muito bons. Eu fiquei curiosa porque você falou assim, como você soube que vocês teriam um filho, aí você procurou outros pais. Interessante. Sim. Isso, Cheia. Não me parece comum. Por que você ficou com você teve essa vontade? Porque eu já estudo filosofia africana há uns 6 anos, mais ou menos, e a gente aprende na filosofia africana que o conhecimento ele deve ser compartilhado. O crescimento ele se dá em rede, né? A gente não deve ser autossuficiente, né? Isso é muito promulgado aqui no capitalismo. A branquitude coloca muita ideia de que a gente deve ser autossuficiente. A ideia do self-made man, o cara que se faz, se descobre, ele é arrojado, ele é inventivo e ele simplesmente se faz. Ele abre caminhos para si mesmo e empreende e dá um jeito e sozinho dá conta de tudo. Essa é uma narrativa branca, é uma narrativa que não atende à ancestralidade africana e eu sempre vi dessa forma, assim, tudo que eu tenho na vida foi construído em rede, tanto a minha empresa como a minha paternidade, o meu casamento, né? Muitas pessoas me ajudaram conversando sobre o que eu estava planejando. Eu conversei sobre minha esposa com diversas pessoas que eu levo a sério, essas pessoas me ajudaram muito dando orientações. Eu acredito muito no construir coletivo, né? E a minha paternidade não foi diferente. Eu procurei saber como outros pais lidavam com essas questões do racismo e a questão do empoderamento infantil, como eles faziam isso, como eles faziam para blindar a autoestima dos filhos na sociedade tão racista como a nossa. E foi muito importante, tem sido muito importante, todo o feedback que eu recebo lá no coletivo. A gente aprende muita coisa, cresce muito junto, até que o coletivo deixou de ser um grupo de troca de pais e se tornou uma rede de apoio para pais e mães pretas, que as mães também se aproximaram. Nasceu o grupo Mães e Pais Pretos e as mães fizeram um grupo só delas para trocar das questões da maternidade preta, e aí existe o Mães Pretas Presentes, que a minha esposa coordena, monitora, enfim. E aí as pessoas brancas também, que têm filhos adotivos ou enteados pretos e queriam saber como empoderar racialmente essas crianças, quiseram entrar no grupo também. Só que como a gente aborda a pauta racial, preferimos abrir um quarto grupo, que é o Mães e Pais de Pretos Presentes, que é aberto a pais e mães brancos, adotivos ou não, e também a educadores brancos que querem saber como trazer o empoderamento racial para os seus alunos, para os seus clientes, para o seu público de um modo geral, já que essa pauta racial, embora seja muito discutida, seja tão ignorada, né, no Brasil. As pessoas não sabem como abordar a questão racial. Eu, como professor há mais de 20 anos, posso garantir que, principalmente no ensino público, há um despreparo muito grande para abordar
a Lei 10.639/03. Pessoas simplesmente não sabem como tocar na questão racial e tocam de uma maneira extremamente estereotipada, uma forma até caricata, colocando tribos de tanga para simbolizar a África, pessoas batendo tambor, uma coisa totalmente equivocada, totalmente até risível, eu diria. Então, é preciso que haja, de fato, um conhecimento acerca de como fazer isso. E com os pais não é diferente. Os pais não sabem como empoderar racialmente seus filhos. Essa que é a verdade. A gente diz que tem que ter orgulho da cor, que o preto é rei, a preta é rainha, mas aí para por aí. Dizem que tem alguns reinos africanos, mas para nisso, né? A criança não tem base de por que ela é especial, por que a ancestralidade dela é especial. Na igreja, ela escuta que África é um lugar condenado à doença, à pobreza, à maldição, que foi amaldiçoado por Cã, e por isso não vai vir nada de bom dali. Ou seja, não existe autoestima na criança preta, porque tudo que se refere às origens dela é negativado. Ou é demonizado, ou é associado à pobreza, enfim. Então a gente precisa, de fato, conhecer quem nós somos. Uma pessoa preta hoje, que você pare na rua para conversar, ela não sabe o que é Kemet, ela não conhece o reino Kush, não sabe nada sobre o Egito Antigo, não sabe que a meditação, o yoga, veio da África, nunca ouviu falar em yoga kemética, não sabe do conhecimento dos óleos essenciais, por exemplo, que ajudam a gente na concentração, no foco, na respiração. São diversas tecnologias, ou melhor, ciências de baixa tecnologia que a África deixou para a gente e as pessoas simplesmente não conhecem. O uso das folhas, por exemplo, das ervas, que é algo tão importante. É uma pena, né? Então a gente procura trazer esse conhecimento para os pais e mães do coletivo para que eles se sintam, de fato, empoderados, ou seja, se sintam pertencentes à origem deles, né? Porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade onde o racismo estrutural, ele tira do preto esse orgulho da africanidade, ele rouba isso da gente. Então, não existe empoderamento racial sem afrocentricidade. A África precisa estar no centro e nessa sociedade que a gente vive, isso não acontece por diversas razões que levam os pretos a terem vergonha da sua origem. Você fala com qualquer preto acadêmico, ele vai citar 10, 15, 20 autores europeus, franceses, enfim, talvez até asiático, mas africano, ele não conhece 3 autores, não conhece 2 autores africanos, porque nessa sociedade, África é associada ao primitivo, né? Associada à brutalidade, associada à bestialidade até. Então, a gente precisa ressuscitar, né, essa vivacidade da África, todo esse berço civilizatório que está aí à nossa disposição. Então, essa é uma das frentes principais do nosso coletivo, não só entre os pais, mas entre empresas também. Eu tive a oportunidade de falar na Vivo, na Cognizant, já falei também na Johnson Johnson, várias empresas já me chamaram para fazer essa consultoria racial mesmo, para trazer um conhecimento de paternidade preta à luz da ancestralidade africana, que eu acredito que sem esse orgulho das nossas origens, é impossível a uma pessoa preta, de fato, se sentir plena. A pessoa preta no Brasil, ela é tímida, ela não tem um orgulho do que ela é. Ela fica sem jeito, né, de falar. Você pergunta, por exemplo, o que ela mais admira na ancestralidade dela. Ela não sabe dizer, às vezes ela fala que é o cabelo, às vezes ela fala que é os traços, mas é tudo assim, muito vago. Porque se você falar, tá, cabelo, então quais são os cortes, quais são os penteados que você gosta? Ela não sabe falar o nome de 3 penteados pretos. Não sabe falar. Você fala, a minha pele, né, o meu tom. Aí você fala, que legal, quais etnias africanas você curte, você admira? Ela não sabe falar o nome de 3 etnias de África. Não sabe falar o nome de 3 povos. 3 países até, não sabe falar. O preto não sabe citar 3 países africanos. O preto mediano brasileiro. E isso é muito sério, na minha opinião. Sim. É impressionante como, historicamente, toda a ancestralidade, todo um conhecimento que a gente conseguiu preservar, que a gente conseguiu trazer, quando eu falo a gente, nossos avós, bisavós, né? Conseguiram
preservar e guardar, como que isso é descaracterizado como uma ancestralidade negra. Então, por exemplo, minha mãe sabia um monte de chá, um monte de guentos e de receitas, né, mais variadas, assim, para o bem-estar, para se curar, né, para se cuidar. E eu acho que ela não sabia que isso era da ancestralidade negra dela, né? Isso era alguma coisa, o ensinamento ancestral que foi sendo repassado. E aí, muitos de nós sabem disso também, mas não faz essa relação. Então, quando você falou dos olhos, quando você falou da meditação, quando se fala sobre isso, a gente sempre remete a outros, a Índia, né? Exato. A outros grupos que não os grupos negros, né? Assim, é como se não. O nosso conhecimento foi apropriado e aqui pensando junto com você. É um construir coletivo, é verdade, né? A gente não tem esse orgulho, né? Na verdade, isso que você falou é muito importante, não se associa muita coisa à África, o pessoal olha para a Índia, olha para outros países, né? Eu mesmo não sabia que a meditação tinha sua origem em África, né? Eu fui descobrir isso também. Recentemente eu fui saber das origens africanas do yoga. Eu só conhecia yoga relacionado à China, relacionado à Índia, relacionado ao Japão também, lá se fala muito em meditação, mas a meditação africana, a yoga kemética, eu fui descobrir há relativamente pouco tempo, né? E tem uma outra, são vários problemas, né? Várias questões, mas uma das questões também que nos atrapalha é uma ideia que foi incutida que nós somos fortes. Então, a gente não precisa recorrer a essas coisas, à meditação, a um cuidado com o corpo, ao autocuidado, ao carinho, né? Porque somos fortes, podemos enfrentar a barra sem nenhum subterfúgio. O que não é verdade, né? Nós somos como todos os grupos são, e precisamos também de atenção, de carinho, e estarmos atentos ao autocuidado, né? Sim, sim, é muito importante você falar nisso, porque essa ideia do preto ser associado à força é altamente colonial. Isso já vem daquela época que se cruzava etnias de preto para ter uma mulher mais forte, uma mulher para dar filhos mais fortes para trabalhar nos engenhos. É uma coisa altamente colonial, e quando uma pessoa preta compra esse discurso, ela acaba roubando de si própria a humanidade dela. Porque se ela é forte, ela não pode se reconhecer nas suas angústias, fragilidades, dúvidas, incertezas, principalmente o homem preto. O homem preto, então, ele é incapaz de falar sobre inseguranças dele. É por isso que a pauta da paternidade é tão importante, porque muitos homens pretos se sentem perdidos durante a licença paternidade, que já é tão breve, apenas 8 dias. Tem muitos homens que não sabem o que fazer nesse tempo, porque não existe a cultura de reconhecer fragilidades entre os homens, né? De falar, meu Deus, esse umbigo aqui que está com uma fita, o que acontece com esse esparadrapo aqui? Será que eu puxo isso? Se eu puxar, o que vai acontecer? Como é que eu vou dar esse banho nesse bebê? Quer dizer, o homem não sabe o que fazer, não sabe perguntar, porque não foi ensinado a ser visto enquanto frágil, enquanto perdido mesmo. Essa que é a palavra. A gente fica perdido com um feto nos braços. Eu lembro do Apolo aqui, piquititinho. Eu ficava, meu Deus, o que eu faço? O que eu posso fazer? Será que ele não vai cair aqui no banho? Como é que eu seguro? Né? A gente não sabe. E para aprender, tem que expor essa dificuldade, tem que expor essa dúvida. Só que a sociedade diz que o homem, ele é autossuficiente, é ele que tem que ser o provedor, não só de comida e de dinheiro em casa, mas também o provedor de segurança. Ele tem que ser só aquele que dá, não o que recebe.
Então, o que o homem faz com essas dúvidas dele, né, com essas incertezas? A maioria dos homens acaba usando tudo isso para ir somatizando cada vez mais e vai desembocar ou em vícios ou em comportamento violento, né, em formas que ele nem imagina que tem relação com essa ideia tóxica que a gente recebe de masculinidade. É por isso que eu falei no início que o machismo ele não serve ao homem preto nem mesmo para se colocar enquanto acima da mulher preta, porque a estrutura, como é feita, ela é feita para o homem branco. Essa pirâmide em que tem o homem cis, hétero, lá no topo, esse homem que está ali no topo é o homem branco, porque o preto, quando consegue dinheiro, posição, status, ele ainda tem o racismo esmagando ele. A gente tem diversos exemplos disso. Um exemplo que eu lembro aqui agora, que me vem à cabeça, é o Ronaldinho, por exemplo, que é milionário e o pai dele sofreu um caso assim, terrível de racismo, que uma outra moradora do condomínio na Barra não quis entrar no mesmo elevador que ele. Ou seja, não adiantou nada ser milionário, estar num condomínio de luxo, se a pessoa não se propõe sequer a pisar no mesmo chão que você. Ela acha que você é indigno de estar junto com ela. Então, o dinheiro, a posição, o status, a profissão, a fama, não tira o homem preto desse lugar de subalteridade que o racismo estrutural coloca ele. Então a gente precisa acordar para isso. É muito importante que o homem preto entenda que o machismo jamais vai servir a ele como uma espécie de trampolim social. Ele nunca vai se colocar acima de mulher alguma, não só da branca, mas da preta também de maneira nenhuma. E a África ensina que não existe hierarquia de gêneros. O fazer é junto, o construir é coletivo. O mulherismo africano ensina isso. Raça vem primeiro, antes da ideia até mesmo de gênero. Primeiro nós somos um povo, um só destino. E a partir daí vem toda a nossa luta. Então, homens e mulheres de mãos dadas lutando pela emancipação preta. Nesse contexto, não cabe a ideia de que o homem é superior. Isso é totalmente colonial e colonizante. Essa ideia vem da branquitude. Então, sempre que o homem preto tenta assimilar algum discurso, ideologia ou teoria branca, ele acaba se deslocando da origem dele. E os estudiosos chamam isso de descarrilamento, né? Ele fica fora dos trilhos, ele fica ali perdido tentando se achar, não é abraçado pela branquitude, se perde da sua ancestralidade, acaba não se achando em lugar nenhum. Uma figura assim fácil de visualizar isso são os jogadores de futebol, por exemplo. Eles são pretos, são milionários, mas não são abraçados pela branquitude, se afastam do seu povo porque ficam ricos, aí vão morar em cobertura na Zona Sul, vão morar em outros países, também não têm um pertencimento ao seu povo, não pertencem à branquitude, ficam aí para lá e para cá, de um lado para o outro, até que acaba a fortuna, chutam eles de volta, e eles voltam às vezes para a família, com o rabo entre as pernas, sem dinheiro, lá na terceira idade. A maioria, tem vários jogadores que eu poderia ficar citando aqui, que a história foi exatamente essa. Né? Na terceira idade voltaram para a família, voltaram para a avó, para a mamãe, para os parentes, para as origens, porque a branquitude só queriam eles enquanto eram milionários. Então, a gente precisa acordar para essa realidade. Nós somos um só povo, isso não pode ser perdido de vista. Sim. Somando todos esses elementos que você falou, o homem, quando se aproxima do machismo, né? E que o machismo foi criado pela branquitude, ele perde a sua aliança, a sua proximidade, a sua afinidade com a sua companheira. Né? Ele perde a proximidade com aquela que pode ser, e é muitas vezes, né? O seu apoio, o seu esteio, o seu ponto de cumplicidade, né? Porque se ele age de forma egoísta e arrogante, vai crescendo um distanciamento entre eles. No final, ele fica sozinho, né? Exato, porque a filosofia Ubuntu, ela ensina que eu sou porque nós somos, ou seja, o outro é uma extensão de mim. Então, quando o homem preto, ele sobrepuja essa mulher, quando ele objetifica essa mulher preta, quando ele humilha essa mulher, na realidade, ele está fazendo mal a si próprio também. Então, isso leva o homem a um deslocamento em que ele fica totalmente perdido.
E eu falo por conhecimento de causa. Eu já estive nessa posição em que eu achava que eu estava no topo da pirâmide porque ganhava bem, porque tinha empresa, tinha salário alto e tudo mais, queria colecionar mulheres, e o que eu vi é que eu só fazia mal a mim mesmo reproduzindo esse padrão de masculinidade que é passado para a gente, né? Do homem poderoso, que tem várias mulheres, que se impõe pelo dinheiro, pelo contra-cheque, por quanto tem na conta bancária. No final das contas, todas essas coisas são superficiais, não dão a gente nenhum senso de pertencimento. Muito pelo contrário, é exatamente porque não temos pertencimento que a gente usa o dinheiro para se colocar acima de quem não tem. Ou seja, o dinheiro é uma coisa que passa, né? Como vento. Você ora tem, ora pode não ter mais. É uma segurança extremamente frágil. As pessoas que baseiam sua autoestima no quanto tem, seja no contra-cheque ou na conta bancária, elas são muito instáveis. E é isso que a gente acaba trazendo também no coletivo, né? Como a gente precisa olhar para a ancestralidade africana para que a gente possa, de fato, resgatar a nossa humanidade e, com essa humanidade, resgatar a nossa paternidade. Porque antes de ser pai, nós somos pessoas, somos humanos. E essa humanidade, ela já está perdida. A humanidade preta, ela se perde, no Brasil pelo menos, já no início da vida, já na creche, já na escola. Eu poderia trazer inúmeros relatos aqui que eu recebo de profissionais de creches que falam que o bebê preto, ele fica menos tempo no sol, menos tempo no parquinho, a fralda é trocada menos vezes, porque o racismo daquela profissional já atinge a gente na primeira infância. É incrível. Na escola, não recebemos sorrisos dos professores, elogios. A nossa humanidade não é enxergada já na escola. Porque a professora que, quando está num restaurante no fim de semana e vem aquele menino pedir dinheiro, pedir comida, aquele menino é preto. Ela associa a pessoa preta ao pedinte, ao pivete, ao ladrão, ao incômodo. Então isso fica no subconsciente dela. Então, sem perceber, em sala ela já não sorri para a criança preta, ela já não é carinhosa com a criança preta e nem se dá conta. É algo que ela faz assim instintivamente. E aí, nisso, a nossa humanidade já começa a ser roubada já na fase escolar. Ou seja, a gente não se vê como capaz de ter uma família plena, uma família feliz. A gente não vê professores pretos, então a gente já acha que não vai conseguir ter uma profissão diferenciada. A gente acha que vai ser igual aquela tia que vende na feira, ou aquele irmão, aquele amigo que trabalha na limpeza. Não que essas profissões sejam ruins ou menores, mas é que a gente vai sendo podado desde a infância pelo racismo estrutural. Por isso que primeiro tem que haver um resgate dessa humanidade, para depois a gente conseguir se enxergar como pai, já que a gente tem uma criança aí para educar, para ensinar. E o lado bom disso, né, desse conhecimento africano, é que a gente aprende pelo próprio provérbio, né, que é preciso uma aldeia inteira para educar uma criança. Então, no coletivo, a gente coloca as nossas dúvidas, coloca as nossas angústias, e outros pais e mães vêm nos ajudar com a experiência deles. E aí a gente sai muito melhor, muito maior e muito mais seguro dessas conversas. Todo dia eu aprendo alguma coisa com os outros pais do coletivo. Então é importantíssimo ter essa troca, né? Essa troca com outras pessoas, outros pais, outras mães. E é fundamental esse espírito também de humildade, né? De que devemos nos ver enquanto eternos aprendizes, eternas crianças, né? Aprendendo ali. É muito importante isso. Essa questão do pai e de se humanizar para poder aprender, para se sentir humanizado, né? Para poder aprender, para poder trocar, para poder se aproximar do seu filho, esse é um processo que, infelizmente, é difícil, né? Difícil por conta do histórico do homem, né? Do machismo que nos é imposto, do racismo, e também tudo isso refletindo dentro da família, né? É muito comum que a própria família reproduza esse discurso. Não precisa cuidar, deixa que a mãe cuida. Não precisa, não se preocupa, a mãe se vira. Sei lá, você vai no supermercado, né? É difícil romper essa barreira, porque ela é uma barreira que ela é muito sedimentada, né? Dentro da família, é verdade. dentro dos espaços.
E uma outra coisa que você falou que chamou a atenção, dessa desumanização do pai, aí somado a isso também o fato de se ver o homem negro como uma pessoa bruta, como uma pessoa Sim, violenta, como uma pessoa... então, porque ela é bruta, ela não vai conseguir cuidar do seu próprio filho. Então, é é muito verdade. dolorido. Com certeza. Muitas vezes esse pai que não consegue, não sabe o que fazer na licença paternidade, não é só porque ele não tem essa segurança, né? Às vezes é também porque as próprias mulheres reproduzem essa lógica de que o homem não vai saber, e aí ele até quer participar, quer dar o banho e tudo, mas as próprias mulheres falam, dá licença que a gente resolve aqui, não vem não, que você só vai complicar aqui, só vai dificultar. E às vezes afastam esse homem e ele acaba voltando para aquela zona de conforto, né? Ah, já que eu não sei, já que eu não vou poder fazer nada, então deixa eu ver meu futebol aqui. Aí fica lá no sofá vendo o jogo e não vive essa paternidade já desde cedo e não tem esse vínculo com esse bebê, reproduzindo, repetindo a própria história, que muitas vezes esse homem não teve também um vínculo com o pai dele. E aí ele acaba repetindo a própria história com o filho, e aí, consequentemente, o filho com o filho que vai ter, e aí isso vai passando de geração em geração. A gente está estudando, né, no nosso coletivo, tem um grupo de estudos, a gente estava estudando o Vivendo de Amor, da Bell Hooks, e ela fala como é rara entre a comunidade preta a experiência com afeto, né? E enquanto eu estava fazendo essa leitura, mexeu muito comigo, porque a primeira vez que eu li esse texto foi em 2016, e naquela época eu já tinha namorado sério 4 vezes, e eu nunca namorei assim, menos de um ano. E quando ela falou que é rara a experiência do afeto, eu me lembrei que nenhuma namorada minha nunca tinha feito um afago, né, no meu rosto, um carinho, assim, ou um afago no cabelo. E aí eu vi que realmente o carinho entre pessoas pretas não é algo comum. A gente não vive isso, e como ela própria diz no texto, isso tem muito a ver com a nossa herança da escravização do povo preto, que a gente foi arrancado uns dos outros, essa ruptura de laços. Você ainda tem um fator, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, que é muito forte, que é o genocídio da população preta. Você tem a polícia, né, ou em confrontos entre polícias e criminosos, homens pretos sendo mortos diariamente. Então, o homem, ele não sabe, o homem preto não sabe até quando ele vai estar vivo. E esse medo de poder morrer a qualquer momento faz com que, sem perceber, ele não se entregue nas relações, até por medo de deixar essas pessoas sofrendo. A esposa, o filho. É muito triste isso, né? Eu próprio, eu não moro em comunidade e tenho esse medo, né, de deixar meu filho órfão, porque eu não sei, realmente a gente não sabe quando que a polícia vai cismar com a nossa cara, ou um bandido, sei lá. A gente não tem paz aqui no Brasil, né? Aqui na minha casa a gente tem um carro preto com isso filme, e eu tenho muito medo de dirigir esse carro. Geralmente quem dirige é minha esposa, para ir no mercado, para resolver as coisas. Eu prefiro ficar com a Polo e ela dirigindo, que aí é menor a chance, né, de uma confusão dessas, né, de me confundirem com bandido. A mulher tem o gênero protegendo ela, né? A mulher é associada à fragilidade. É claro que isso é machismo, né? Mas o machismo associa a mulher ao frágil, e com isso a chance dela sofrer um ataque que eu sofreria é muito menor. Sim, sim. É verdade. Mas aí, porque a gente está falando, né? Eu estou falando tanto dos problemas, assim, e aí eu gostaria só para dar uma... Digamos assim, nem tudo é... nem tudo é tragédia. Ah, claro que não. Tem uma coisa interessante que eu percebo nas famílias pretas, nas comunidades Sim, pretas, que, embora a gente tenha sido desumanizado, separado das nossas origens, temos dificuldade de afeto, de demonstrar carinho, né, e de fazer afeto, mas tem uma solidariedade, né? sim, Muitas vezes nós não temos dinheiro, mas nós ajudamos, nós amparamos. Então, nasce um neném, aí vem uma tia não sei de onde para ajudar, exato. uma avó fica um pouquinho com o bebê, Sim, e sim. tem
tem uma rede, né, que isso, pelo Isso. menos isso, a branquitude não conseguiu quebrar, né? Exato, e essa rede também é da nossa ancestralidade. Essa aí, isso é o que eu estava falando também, né? A memória ancestral, ela não resgata só o que é negativo, ela também resgata a positividade. Esse exemplo que você deu dos chás, por exemplo, é perfeito. A minha mãe, né, eu cresci com ela lá em Mesquita, às vezes eu não estava bem do estômago, ela ia ali no quintal, vinha com 3 folhas de boldo, fazia um chá, eu ficava tranquilo, às vezes não conseguia dormir, estava ansioso. Ela ia ali no quintal, trazia uma folhinha de cidreira, capim-limão, fazia um chazinho, ficava tranquilo. É um conhecimento que vem de outros, né? Outros carnavais, né? A mesma coisa se aplica a esse exemplo que você deu, que é importantíssimo, da rede de apoio. Isso é totalmente africano. A ideia de que o paternar e o maternar não é exclusividade de quem tem um filho biológico. É muito comum uma senhora deixar o filho com a vizinha, um pai deixar o amigo olhando enquanto precisa resolver uma coisa. A gente entende que nós somos somos né? Como diz a filosofia, né? Juntos nós somos uma coisa só. E é muito bonito, né? Porque eu tenho uma irmã que ela é Iá, né? Ela é uma mãe de santo, e ela falou que quando ela estava grávida, que ela teve o bebezinho dela, às vezes ela não podia ficar com o bebê, e outra mãe do terreiro que tinha filho também amamentava o bebê dela enquanto ela estava conduzindo, né, as cerimônias. Eu achei aquilo incrível, porque é bem isso mesmo, é nossa ancestralidade vindo à tona sem que a gente se dê conta. O meu próprio exemplo, eu sou formado em inglês, eu fiz 7 anos de um curso de inglês, e nesses 7 anos, a minha avó teve dificuldade de pagar em alguns momentos, a minha madrinha pagou, teve um momento que meu pai entrou e pagou também, minha mãe chegou a dar uma força, todo mundo foi juntando. Então a minha própria formação é fruto de um esforço conjunto de toda a família. Por isso que hoje eu devolvo isso na forma de descontos, né, para a comunidade negra. Os alunos estudam com desconto de 30%, 40%, que eu acho que a gente tem que fazer um retorno para o nosso povo, de tudo que a gente recebe, né? Não só em termos materiais, mas principalmente em termos de conhecimento, ou seja lá do que a gente puder fazer, né? Então, o próprio coletivo, né? O coletivo é um fazer conjunto, né? Ele começou com alguns pais no WhatsApp, e hoje, só aqui no Instagram são 35 mil pessoas, no Facebook são 9 mil no grupo fechado, 30 mil na página. É muita gente junta se ajudando. E tem vários irmãos também do continente africano, para nossa alegria. Tem pais e mães de Cabo Verde, de Angola, Moçambique. Então é muito bonito ver uma iniciativa que começou de forma tão humilde e singela, hoje está alcançando tantas pessoas. Maravilha. E aí, eu queria já falar, né, sobre o coletivo, sobre pais pretos, né, do jeito que você fala, né, com uma alegria, com uma satisfação. E é uma grande aldeia, né? Uma grande aldeia de pais, uma grande rede. Então, qual assim, a dificuldade que os pais, assim, a dificuldade que aparece de forma mais recorrente entre os pais pretos? Eu acho que a dificuldade maior é essa questão da invisibilidade, porque o racismo, ele tira da gente, né, como eu estava falando, da nossa humanidade, e com isso a gente acaba não sendo enxergado mesmo. Eu lembro que na primeira semana de coletivo teve um pai pedindo ajuda, porque ele perdeu a filhinha de 5 meses, faleceu, e eles não recebiam apoio, consolo, não recebiam uma palavra de conforto. Todo mundo levava tudo isso para a mãe, né? Flores para a mãe, abraço para a mãe, palavra para a mãe, mas ele, enquanto pai, não era enxergado na sua humanidade. Ele mandou um áudio chorando, falando: meu Deus, por que não enxergam o meu sentimento, né? E aí eu percebi que aquilo realmente era uma rede de apoio. E outros exemplos também, na minha própria vivência, mostram isso. Quando eu vou com a minha esposa ao pediatra ou ao nosso posto de saúde para vacinar o Apolo, todas as perguntas sobre ele tem alergia, qual é o peso, toma medicação, é tudo para ela. Eu posso estar do lado dela, eu posso estar com o Apolo no colo, não importa. Tudo que eles falam sobre o Apolo é direcionado a ela. É como se eu não tivesse ali. O pai preto não é enxergado. Isso é
É uma realidade, a gente é invisível mesmo. E tem outros cenários que a gente está em família, por exemplo, no pré-pandemia, a gente ia num restaurante, por exemplo, não enxergavam a gente como uma família, achavam que eu devia ser um irmão ou um amigo dela e ajudando ela com o bebê. As pessoas não enxergam a família preta. Isso é algo assim que eu percebo até mesmo na mídia. Você vê novelas, seriados, filmes, você só tem famílias interraciais ou então que a mãe preta seja solo. Mas você não vê a mãe preta, o pai preto e os filhos. Não tem uma novela que você tem consistentemente famílias pretas. Eu não sei por quê, eu acho que isso é uma parte dessa engenharia do racismo estrutural, que é algo realmente pensado. A gente evita pensar, mas não tem outra explicação. Tem que ser algo assim realmente maquinado, porque não pode ser coincidência isso. E aí a gente percebe nessa falta de representatividade que muitas vezes o próprio pai preto, ele não se enxerga mesmo capaz de ser... Ele não se vê capaz de ser amoroso, capaz de ser presente, né? Eu, por exemplo, não tive um pai afetivo, né? Meu pai, ele era provedor. Ele deu dinheiro, recursos, roupas, estudo, mas essa parte do afeto, né? Ele nunca conversou comigo sobre as minhas inseguranças, meus medos, minhas fraquezas. E aí eu tinha esse medo de ser assim também com meu filho, de não ser carinhoso, não ser afetuoso. Esse era o meu maior medo. E aí eu descobri, assim, uma ternura incrível já quando eu fiquei sabendo dessa gestação, né? Massageando a barriga da minha esposa, conversando com ele já no ventre. A gente já começou a se relacionar muito antes dele nascer propriamente. E isso, para mim, foi muito importante. E esse é um conhecimento também passado por África, né? Que é a narrativa que a gente vê muito aqui no Ocidente. Aqui no Brasil, os pais falarem que se descobriram pais quando viram o rostinho da criança, né? Mas, poxa, você vai demorar 9 meses para descobrir que você é pai? Meu Deus! E todas as dificuldades que essa mãe passa na gestação, onde é que você estava? O que você estava fazendo quando essa mãe estava com dores, com cólicas, com contrações? A minha esposa, por exemplo, tinha muitas dores nas pernas, no 8º e no 9º mês, então era importante estar ali massageando para dar um conforto a ela. Esse homem precisa estar ali junto, sabe? Não pode ser uma coisa facultativa. Geralmente quem faz esse papel de doula é a sogra, é a mãe da esposa que fica ali junto. Eu tenho o maior orgulho e a maior gratidão por poder estar junto da minha esposa no momento do parto, segurando a mão dela. Foi importantíssimo, uma experiência que eu nunca vou esquecer, né? Ver meu filho chegando ao mundo foi algo assim incrível. E infelizmente, entre mulheres pretas, é raríssima a experiência de ter o filho na presença do seu companheiro, né? Muitos pais não compartilham esse momento com as mães. A maioria passa esse momento de dar à luz ou com a mãe, ou com uma amiga, ou o que é pior, sozinhas. Isso é muito triste. Uhum. Sozinha. E ainda mais sendo uma mulher negra, que a gente sabe que o racismo vai estar nessa sala do parto também, né? A possibilidade de ela não ter um atendimento correto, ela não ter a atenção necessária. E aí, além de tudo, também o companheiro dela mais... Isso aconteceu com a gente. O Apolo nasceu num lugar assim considerado aqui no Rio de Janeiro de ponta, que é a perinatal de Laranjeiras, e mesmo lá, mesmo na minha presença, a minha esposa sofreu violência obstétrica, né? Ela, naquelas dores dela, eu lembro que o obstetra gritou: não é possível que tá doendo tanto assim, agora não, isso aí agora não, com uma grosseria no tom de voz. Mas eu, naquele momento, extremamente fragilizado, né? Eu queria que meu filho nascesse com saúde, eu não ia engrossar com ele, ralhar com ele no momento em que ele estava com a vida do meu filho nas mãos, né? Então, eu fiquei ali totalmente rendido. Mas a minha presença de nada impediu que ela sofresse violência obstétrica. Imagina as mulheres que estão sozinhas ou sem, né, um apoio, uma rede de apoio nesse momento. Eu fico só imaginando o que essas mulheres passam. Muito triste mesmo. Mas aí me conta mais do grupo. Sim. Uma coisa que você falou logo no início da nossa conversa é que conversar com os outros pais e pensar em forma de empoderar
os seus Sim, filhos, sim. né? Como que isso... Porque as É, pessoas... esse... Cada vez mais pessoas estão se interessando por esse tema, cada vez mais pessoas Sim. sabem da importância disso, mas infelizmente a gente ainda não tem muito conhecimento, né? Não Então, tem, não tem. A gente tá muito perdido, essa que é a verdade, porque o que a gente tem de conhecimento hoje só serve, em última análise, para alienar ainda mais a pessoa preta. Por quê? Quando você fala em parentalidade ou paternidade no Brasil, o que é considerado a Bíblia da parentalidade é a disciplina positiva, que é fruto do estudo de duas mulheres brancas norte-americanas, ou seja, um conhecimento totalmente gerido, gestado pela branquitude, com valores deles que não nos pertencem, não encaixam necessariamente na nossa vivência. E na questão da masculinidade tóxica e do machismo, é pior ainda, porque a solução que a sociedade dá é o feminismo e os valores do feminismo para ajudar esses homens. Eu vejo até alguns pais que chegam ao cúmulo do absurdo de dizer que querem criar filhos feministas. Absurdo porque o feminismo ele é gerido também por Europa. O feminismo não tem a proposta de romper com a branquitude. O feminismo não tem a proposta de erguer o orgulho preto. O feminismo não tem compromisso étnico-racial nenhum com a comunidade preta, nem o feminismo negro. Então, a solução é o mulherismo africano. Esse sim. O mulherismo africano, ele prega em diversos princípios a ligação entre homem preto e mulher preta em busca de uma emancipação conjunta. Aí sim, aí eu vejo o significado, porque é um caminho junto, colocando raça primeiro, e os dois lutando contra todo e qualquer julgo que sobrecaia sobre a mulher, sobre o homem e sobre a criança preta. Então é muito importante a gente olhar a nossa vivência enquanto povo, não enquanto gênero, porque o gênero você vai separar pessoas em caixinhas. Vai ficar o transexual numa caixinha, a mulher cis numa caixinha, a mulher lésbica na outra, o homem heterossexual na outra, o homem homossexual na outra caixinha. Você separa as pessoas em compartimentos e acaba dividindo essas pessoas. No final, ninguém se ajuda. Por quê? O que eu mais vejo nos debates raciais é justamente a pessoa falar: vocês não são interseccionais, então não estão olhando a minha vivência. Eu, como homem trans, não me sinto representado pelo movimento negro. Aí a mulher lésbica vai dizer a mesma coisa. Eu, enquanto mulher lésbica, não me sinto representada pelo feminismo negro, pelo movimento negro, porque vocês não olham a minha dor. Ou seja, todo mundo coloca a própria dor num palanque, num pedestal, enquanto as outras dores são colocadas de lado. Ou seja, não seria muito mais inteligente a gente se ver, enquanto povo, lutar igualmente contra todas essas mazelas e opressões como um só povo, uma só unidade, em uma só voz? Isso sim, na minha opinião, vai trazer uma emancipação preta. Por isso nós defendemos a afrocentricidade, que é colocar a África no centro, e o mulherismo africano, que coloca a posição matriarcal no centro, já que a África tem essa cultura matriarcal, as mulheres pretas são o berço da humanidade, isso já é conhecimento científico reconhecido, inclusive pela branquitude. A primeira pessoa a gerar essa humanidade foi uma mulher preta, isso já tem até uma réplica dela, muito bonita, por sinal. Então a gente precisa se enxergar enquanto povo, e é importantíssimo. E quando você entende o mulherismo africano, automaticamente se torna impossível você ser machista, porque você entende que a mulher preta é o berço da humanidade, você deve respeito à mulher preta. A mulher preta deve ser enxergada como as suas irmãs, como a sua mãe. É uma outra visão, uma outra ideia. Fica impossível objetificar as mulheres nessa perspectiva. Então, automaticamente, você combate o machismo. O homem preto não precisa do feminismo para ser respeitador, para ser um bom filho, para ser um bom companheiro, para ser um bom pai. Ele não precisa de nada branco, nada gerido na Europa para se tornar uma pessoa melhor. A África nos dá tudo o que nós precisamos. E essa é a nossa palavra, essa é a nossa mensagem para que a gente volte a olhar o continente africano como berço civilizatório da humanidade e tudo o que ele nos oferece. Infelizmente, a gente não tem visto isso, não tem vivido isso, graças à nossa herança colonial.
né, que é judaico-cristã. A gente aprende já na igreja que a África foi amaldiçoada por Cã, que não tem nada que seja realmente valoroso, que são apenas povos primitivos que não produziam conhecimento. E quando você vai se debruçar nos livros e estudar, você descobre que a arquitetura veio de África, engenharia veio de África, medicina veio de África, matemática veio de África. Não tem um conhecimento sequer que você não vê laços com a ancestralidade africana, seja Kemet, seja Kush, e aí vai variar, né? De qual povoado especificamente um conhecimento específico surgiu. Mas de uma forma ou de outra, invariavelmente, você acaba chegando em África. Inclusive, diversos conhecimentos hoje considerados da moda, termos até em inglês, vieram também de África. Um exemplo é coworking, né? Que é a ideia de você pegar um espaço e diversas pessoas trabalhando naquele espaço e manterem junto aquele espaço. Em vez de você ter que alugar uma sala comercial sozinho no centro de São Paulo, que vai ser um absurdo de caro, você junta várias equipes, elas juntas pagam aquele espaço, fica muito mais barato, todo mundo produz, usa o ar-condicionado, usa o Wi-Fi. Isso veio de África também, essa ideia de todo mundo se juntar para produzir num mesmo espaço. Você tem economia colaborativa, é um outro termo agora que está super na moda nos MBAs de marketing, de gestão empresarial. Economia colaborativa é o que sempre fizemos em África. Você vai em qualquer favela, não existe essa ideia de contratar uma babá. Você deixa com aquela sua vizinha que te viu crescer, que você confia, e aí você ajuda aquela vizinha com outras áreas que você pode ajudar. Existe uma troca, uma economia totalmente, não necessariamente monetizada. Você não precisa estar falando de dinheiro, você pode trocar outras coisas, saberes. Se você é uma professora, vai ajudar o filho dessa vizinha com as dificuldades que tem em matemática, por exemplo. Você vai dar o que você tem de melhor para recompensar a ajuda que ela te dá cuidando do seu filho durante a semana enquanto você vai trabalhar e não pode buscar, por exemplo, na escola, ela faz isso para você. Então são valores que a branquitude pega de África, reforma, muda o nome, bota um nome bonito e faz parecer que são criações da branquitude, e não são. A gente precisa valorizar o nosso berço, precisa valorizar a nossa cultura, a nossa ancestralidade. E é essencial que a gente estude um pouco sobre isso. Eu sei que dá trabalho você pegar um livro, ficar lendo, mas é tão bonito conhecer o mulherismo africano, por exemplo. São diversos princípios incríveis que levam a pessoa a entender como esse crescimento evolutivo se dá na união de todos os gêneros, na união de todo o povo preto. Não existe essa ideia do homem querer se sobrepor diante da mulher. O nosso coletivo é uma prova disso. Ele surgiu com os pais, mas hoje a força central dele vem das mães pretas. As mães pretas, elas são não só a base, mas como são a alma do coletivo, porque até os homens que chegam, muitas vezes são trazidos pelas companheiras, pelas irmãs, pelas mães, pelas filhas, pelas amigas. Ou seja, as mulheres têm esse trabalho, né, esse movimento de trazer mais pessoas, de apresentar aos pais como essa união é importante. E eu acho incrível conhecer tantas mulheres que entenderam a importância da nossa união numa época em que a sociedade está tão polarizada, né, em gênero. Ele falou aqui de uma indicação para leitura, com certeza. Clenora Hudson é um nome que vai te ajudar muito para entender o mulherismo africano. Eu vou colocar aqui, muito do conhecimento dela está escrito em inglês, mas já tem muita coisa traduzida já, de Clenora Hudson. Inclusive, os princípios do mulherismo africano, eu posso passar pelo direct, quem quiser, manda uma mensagem lá, que eu passo esses princípios, que é muito bonito de se ler isso, é muito bonito de se conhecer, e não só bonito, mas essencial, na verdade. A gente precisa desse conhecimento, porque sem esse conhecimento, a gente só tem opções da branquitude. Qual é o problema da branquitude? É que a branquitude não enxerga a nossa humanidade. A gente, quando adquire um conhecimento via branquitude, a gente sempre se diminui. Eu posso dar como exemplo a universidade. Eu estudei na UERJ, que é a Universidade do Estado do Rio de Janeiro, que é pública, e ainda assim, você não via africanidades, você não via África no centro. Eu nunca li um autor africano nos 5 anos da minha graduação na UERJ. Você não vê isso.
mudança, ela é muito recente agora, em algumas universidades, alguns cursos, por iniciativa de alguns professores pretos, é que a gente começa a ler autores pretos africanos, mas isso é recente, infelizmente. Perfeito. A palavra decolonialidade, ela virou moda agora, né? Estudos decoloniais. Não se falava nisso há 5 anos atrás, 10 anos atrás. Eu não ouvi falar nisso na minha graduação, né? E hoje você vê que diversos conhecimentos que são difundidos entre o nosso povo são conhecimentos não só coloniais, mas altamente colonizantes, o que é pior. Porque quando ele é colonizante, ele faz com que a gente reproduza a lógica colonial a partir desse conhecimento. E isso é terrível. É terrível, porque a gente, sendo preto, vai estar gerindo uma lógica de auto-ódio, uma lógica que repele tudo que é preto, conhecimento preto, ancestralidade preta, a vivência preta. Eu dou como exemplo aqui o próprio feminismo, já falei, vou falar do cristianismo, já que a gente está num país católico, um país cristão. O cristianismo, você não encontra uma igreja que exalte a ancestralidade africana, que exalte culturas africanas, que fale bem de África. Eu incluo minha própria igreja nisso, eu frequento uma igreja cristã e não se fala nisso. No máximo você fala associando Umbanda, Quimbanda, Candomblé a demônios, o que já é um equívoco colossal. Ou seja, você vê todo um discurso que diminui o preto em suas origens e em seu conhecimento. Demoniza, perfeito. Demoniza o preto. Então não tem como uma pessoa ter autoestima saudável nesse contexto. Por isso que as crianças pretas, principalmente filhas de pessoas cristãs, elas já crescem com uma série de questões, negando seu cabelo, negando suas origens, negando sua ancestralidade, negando sua espiritualidade, porque muito da nossa espiritualidade é como a nossa respiração, a gente exala, é algo espontâneo, porque faz parte da nossa memória ancestral. Já vem com a gente não tem como negar, não tem como tolir, e muitas vezes somos levados a tolir tudo isso, né, em função dessas amarras sociais que a gente recebe na igreja, na escola, no trabalho, né? O trabalho, por exemplo, você não pode ter um dread, não pode ter um cabelo black, tem posições que você sabe que não pode ter. Você percebe que vai ter problemas, vai ser mais difícil receber aquela tão sonhada promoção se você tiver um black enorme. Por isso também que eu fiz concurso público. Eu queria ter essa liberdade de poder ser o que eu quisesse. Então, eu percebi isso melhor tendo a minha própria empresa e sendo servidor público, porque no setor privado, infelizmente, a vida do preto é muito mais difícil. Muito mais difícil. Humberto, você acredita que já estamos no final? O tempo passa muito... rapidinho. Rapidinho. Beto, eu quero agradecer você demais. Eu aprendi muito contigo, gostei muito. Obrigado, irmã. Fala. Quero deixar aqui para as pessoas visitarem lá o Instagram, Pais Pretos, que é um Instagram maravilhoso. Foi lá que eu conheci Humberto, foi lá que eu conheci o trabalho dele. Foi lá que eu vi as fotos do Apolo, neném mais fofinho. É verdade. Então, quero mandar um beijo para o Apolo, mandar um beijo para sua esposa, agradecer demais a sua presença. Apolo, obrigado pelo carinho. A palavra é sua, você pode se despedir da nossa audiência. Obrigada, gente, obrigada pela acolhida aqui. Muitos elogios, muitos coraçõezinhos, o pessoal gostou muito. Obrigado, irmão. Quero deixar o convite aberto ao nosso coletivo. Quem quiser conhecer, tem um link de cadastro no nosso perfil. Através daquele link, você pode se inscrever na Roda de Paz amanhã sobre autocuidado. Vai ser muito importante, de 10 às 11h30. Você pode se cadastrar pelo link na nossa roda. É uma roda gratuita. É muito importante. Não vai ficar salva. Sim, a live... que legal. É bom ficar salva. E essa roda, todo mundo pode participar e todo mundo é convidado a se cadastrar no coletivo e conhecer o nosso trabalho. Eu agradeço imensamente pelo convite, mais uma vez. E quero poder te chamar também para conversar com a gente numa live promovida pelo nosso coletivo. Vai ser um privilégio muito grande. Vai ser uma alegria. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo carinho, obrigada pela presença. Se puder, fique em casa.
Tchau. Verdade. Tchau, tchau.